E assim Jesus nasceu. E ele nasceu para ser o nosso Salvador. E ele traz uma mensagem para nós. Jesus, ele fala na Bíblia o que ele é. Ele fala, eu sou o pão da vida. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. E a Claudete vai falar agora sobre o bom pastor. Bem perto. Cumprimento a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Irmãos, eu quero comentar um pouquinho sobre o Salmos 23. O Salmos 23, ele é o Salmos mais conhecido de todos nós cristãos. E até as pessoas que não são cristãs, boa parte delas conhece esse Salmo, né? E ele traz uma mensagem maravilhosa para cada um de nós. Esses Salmos, ele mostra o cuidado, a bondade, a proteção de Deus no nosso dia a dia. É interessante que Davi, em outros salmos, ele escreve falando, exaltando a Deus como rei, como criador, como mantenedor, como todo-poderoso. E nesses Salmos 23, ele traz o Senhor para perto, né? Um ser pessoal que caminha todos os dias conosco. Então nós vemos esses salmos como muito importante. Ele exalta o nosso Senhor. É um salmo pequeno, tem 3 versos, mas o nome do Senhor aparece 7 vezes. E Davi, eu imagino assim, Davi lá no palácio, no terraço, numa noite gostosa, né? Olhando as estrelas, um céu estrelado, e o pensamento dele se volta lá para o passado, quando ele era pastor, quando ele levava as ovelhinhas lá para os campos, né, pelos pastos de Belém, que ele cuidava das ovelhas do seu pai, que ele levava para elas se alimentarem, no riacho para tomar água. E eu acho que ele também se lembrou, né, de como ele enfrentou, né, o leão, o urso, para salvar as ovelhas. E ele, refletindo sobre isso, ele pensa, eu sou uma ovelhinha do Senhor. E nós somos uma ovelhinha do Senhor. Davi era interessante porque Davi, ele era o rei mais famoso. Davi era um rei, o maior rei que Israel já teve. E até os nossos dias se fala muito, né, em Davi. Na bandeira de Israel, no centro, tem a estrela de Davi. E mesmo ele sendo um rei tão poderoso, ele se sentia um cordeirinho, uma ovelhinha de Jesus. No primeiro verso que fala, o Senhor é o meu pastor. Aí está mostrando a confiança de Davi, que ele confiava, e a necessidade que ele tinha de ser cuidado pelo Senhor. Embora ele tivesse muito poder, ele tinha de ser cuidado, acompanhado, protegido pelo Senhor. Quando ele fala, nada me faltará, isso também é para nós, né? Nós temos que ser cuidados pelo Senhor. Nada nos faltará. Pode faltar sim, né? Pode faltar os amigos, os parentes, pode faltar o sustento em algum momento, pode faltar a saúde, mas Jesus, nosso Senhor, Ele nunca vai faltar. Quando ali no verso 2, ele fala, né, que o pastor leva, né, o Senhor leva para os campos, né, para as ovelhas se alimentarem. Isso fala de provisão. O nosso Senhor nos dá a provisão a cada dia. E Ele dá o melhor para o nosso alimento físico e também o nosso alimento espiritual. É interessante que ele também menciona, né, que ele levava as ovelhinhas para tomar água, em águas tranquilas. Por quê? Porque as ovelhas são um animalzinho muito medroso. Então, se a água for agitada, eles não conseguem tomar, eles têm medo, eles não bebem água quando elas são agitadas.
Quando na nossa vida passamos por tribulações, agitações, o que acontece? Nós também temos medo, ficamos angustiados, mas o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele cura, né? Ele traz paz ao nosso coração, Ele restaura os nossos sentimentos. Nós podemos confiar nele, porque o seu amor é tão grande que Ele cuida de nós com todo carinho, com toda dedicação. Ali na sequência do Salmos 23 fala que o Senhor leva pela vereda da justiça. A vereda da justiça são os caminhos do Senhor. E nós, como as ovelhinhas, somos tão frágeis, né? Elas, quando elas se perdem, elas não conseguem mais voltar para casa, para o curral. Precisa o pastor ir buscar e trazê-las. Nós também, se nós não tivermos o Senhor nos acompanhando no dia a dia, nós vamos nos perder. Nós vamos saindo do caminho devagar e quando a gente vê, já estamos longe do Senhor. Mas o nosso Senhor nos busca e nos traz para perto dele. Ali vem falando também em sequência, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estás comigo. Em qualquer circunstância da vida, nós podemos ter a certeza que o nosso Deus está conosco. Ele caminha conosco pelo vale. Ele nos tira do vale, porque muitas vezes é necessário passarmos pelo vale para aprendermos algumas coisas. Então são coisas da vida, mas o Senhor está conosco. Pode ser a maior dificuldade, a gente acha que está sozinho. Não, Ele está conosco. Ele está limpando, está fortalecendo e Ele nos tira e nos leva para lugares mais altos, né? Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Nós vemos aqui, né, Davi falando assim: prepara-me a mesa perante os meus inimigos, os meus adversários. Então a gente pensa assim, por que será que ele falou dessa maneira? Davi, ele queria que os seus inimigos vissem que ele era cuidado pelo Senhor, que ele tinha um Deus que o protegia, que o dirigia. E não era para ser orgulho, para dizer, eu sou bom, Deus está comigo. Não. Ele queria ser um testemunho. Queria que os seus inimigos vissem nele a bondade de Deus e quisesse também seguir o Senhor como ele seguiu, para ser abençoado pelo Senhor. Em sequência ele vai falando ali mais algumas coisas, né? É que o meu cálice transborda. Isso significa, nos fala de abundância, né? Abundância, alegria. Quando nós estamos com o nosso Deus, nós temos o coração alegre. Mesmo que venham as dificuldades, nós superamos e somos pessoas felizes. Ele fala para ser ungido com óleo. Unção significa consagração. Davi queria que a sua vida fosse consagrada ao Senhor, né? As suas motivações fossem consagradas ao Senhor. Será que nosso desejo também é que a nossa vida seja consagrada ao Senhor, nas coisas do Senhor, no trabalho do Senhor? Uma pergunta para nós, né? Como está a nossa consagração, nosso desejo de servir ao Senhor de todo o coração? Em sequência ele fala: a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias. Que certeza, né? Ele fala certamente, então ele fala com certeza. Nós também podemos ter a certeza absoluta que a bondade e a misericórdia de Deus vai nos acompanhar durante toda a nossa vida aqui na terra. E ele termina falando, né, que ele moraria na casa do Senhor para todo sempre. Isso fala de eternidade. Se nós caminharmos aqui, né, com o nosso Senhor, certamente viveremos com Ele também toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que esse salmo realmente seja, é tão conhecido, né? Mas que ele seja muito real na nossa vida. Que possamos tirar deles dia a dia a bênção para cada um de nós. Amém. Amém.